Bom, agora em Brasília, falando sobre as costuras para a aprovação das reformas, principalmente a reforma da Previdência. Informação de Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro, ele se reúne hoje no fim do dia com lideranças da base no Congresso Nacional. O objetivo é pedir empenho dos aliados para garantir a aprovação da reforma da Previdência. Amanhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele deverá participar de um almoço juntamente com os presidentes da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Na Câmara, o presidente da Casa, ele tem alertado, ele avisou que as comissões especiais que vão analisar as propostas do governo só serão instaladas depois do Carnaval. É que as lideranças, elas pressionam para que o Palácio do Planalto encaminhe logo à Câmara também a proposta de reforma para os militares. A cobrança acendeu o sinal de alerta dentro da área econômica, que pretendia encaminhar as novas regras para os militares só no mês que vem. Agora, a expectativa é de que o texto seja apresentado o mais rapidamente possível. Rodrigo Maia se comprometeu, por exemplo, a só colocar em pauta o projeto dos militares, que exige menos votos para aprovação, depois que a proposta de emenda à Constituição for aprovada na Casa. Nesse caso, a crítica continua sendo, no entanto, que a coordenação política do governo e a comunicação, inclusive em torno da reforma, deixa muito a desejar, assim como a mobilização popular, que seria fundamental nesse momento para tentar garantir apoio dos parlamentares. O próprio presidente da Câmara sinalizou que se o governo não trabalhar o texto da reforma para os apoiadores de Jair Bolsonaro, o risco é da proposta não sair do papel. Em meio às críticas à articulação política do governo, a expectativa hoje é de que a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, seja anunciada como nova líder do governo no Congresso Nacional. Ela tem o apoio dos presidentes da Câmara e do Senado e disse que ficou satisfeita com a indicação, principalmente por ser uma parlamentar de primeiro mandato. Veja, eu estou à disposição sempre do governo, do partido e do país. Eu sei que há uma construção de consenso entre os nomes do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também presidente do Congresso, e que eles mesmos fizeram uma sugestão que muito me honrou. Ela participou ontem de reunião dos líderes lá no Congresso Nacional, lá na Câmara, e esteve aqui no Palácio do Planalto por pelo menos 2 oportunidades. Agora cedo, o presidente Jair Bolsonaro, ele vai participar em Foz do Iguaçu da posse do novo diretor-geral de Itaipu, o general Silvio Luna, que foi ex-ministro da Defesa. De Brasília, Luciana Verdolim. O professor Vila e aqui o Augusto Nunes chegando também para completar a bancada do Jornal da Manhã. Bom dia, Augusto. Bom, falando sobre a reforma da Previdência, mas só um parênteses aqui, os jornais, a Folha de São Paulo traz a informação de que o governador João Dória estaria conversando com a deputada Joyce Hasselmann sobre a possibilidade dela ser candidata a prefeita de São Paulo no ano que vem. Ela não é do partido de João Dória, aqui o prefeito é o Bruno Covas, que é do PSDB, que, claro, vai tentar a reeleição, mas nos bastidores ele estaria trabalhando em favor dela. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, quanto mais em 2020, né? Eu acho isso mais um balão de ensaio. Acho que no pra momento se testar o nome, no momento adequado, acho que tende a entrar esse tipo de discussão. Eu acho que o país precisa agora, Thiago, é encaminhar politicamente de forma competente a reforma da Previdência. E os primeiros movimentos do governo no Congresso Nacional têm sido desastrosos. Nomeou o Vitor Hugo pequeno, bem pequenininho, um deputado de primeiro mandato para ser líder do governo. E eu disse aqui, e outros já disseram também, que é necessário ter um parlamentar que tenha conhecimento da causa, seja um parlamentar experiente na Câmara dos Deputados, conheça o trâmite, conheça o regimento, conheça as principais lideranças, saiba agregar e construir uma maioria constitucional de 3/5, ou seja, de 308 votos, no caso da Câmara dos Deputados, que são 513 no total. É necessário 3/5. Não é fácil fazer isso. Isso exige muita articulação, precisa pôr um deputado experiente. O governo está fazendo tudo errado, tudo errado. O que deve ocorrer
é que a reforma da Previdência vai ser aprovada. Agora vai ser, depende do encaminhamento, uma reforma bem mínima, que não vai colocar o dedo nas questões mais centrais. Vai falar na idade mínima, um ou outro ponto. Mas o conjunto da proposta vai ser derrotado. Ou seja, o governo está fazendo tudo errado. Ou seja, a conjuntura é favorável. Nunca a oposição foi tão frágil, nunca o PT foi tão frágil, nunca o movimento sindical foi tão frágil, nunca os movimentos sociais foram tão frágeis, nunca houve um apoio dessas reformas tão grande como agora. Em suma, as condições estão colocadas e o governo está fazendo tudo errado. Tudo errado. Por exemplo, hoje logo cedo eu li que o presidente da República vai nos próximos 2 meses fazer um périplo internacional. Vai viajar para vários países. A pergunta é para quê? Quando a questão central no Brasil não são as viagens internacionais, mas é construir uma maioria na Câmara dos Deputados e depois no Senado para aprovar a reforma da Previdência. E por quê? Algo que eu já repeti aqui, o sucesso do quadriênio presidencial passa pela reforma da Previdência. Se ela for derrotada ou for aprovada uma reforma muito tímida, acabou o quadriênio presidencial. Ele vai virar um Sarney e vai percorrer 3 anos e meio em crise, com ministérios ruins e assim por diante. Questão central, reforma da Previdência. Ou você se dedica a isso prioritariamente, o que vai fazer nos Estados Unidos? Que importância tem hoje, nessa conjuntura, uma visita de um presidente brasileiro nos Estados Unidos? A não ser para agradar o Eduardo Gugu Dadá Bolsonaro, que por sinal estava no estrangeiro, né? Você que votou nele, viu? Ele está no exterior, né? Ele não está aqui. Tá passeando lá com um americano tão extremista que nem o Trump aguentou, né? Veja os jornais de hoje. Então a questão que se coloca é que precisa ter gente profissional, no bom sentido da expressão, gente competente, que saiba construir maiorias, que conheça na ponta da língua o projeto, que conheça a economia brasileira, que conheça a Previdência. Não é para, desculpe usar a expressão, colocar qualquer Zé Mané. Não é hora de Zé Mané, é de gente capaz de construir maiorias. É inacreditável, mas o governo está caminhando para a derrota. Se não mudar, vai ser derrotado o conjunto da proposta. Registrem. E eu não quero que isso ocorra, né? Augusto. Eu tenho um amigo de infância chamado Dimas Ramalho, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e exerceu 3 ou 4 mandatos de deputado federal. Ele disse que no primeiro mandato, ele se dedicou a conhecer os prenomes, pelo menos, dos colegas. E ele disse uma frase que diz tudo. Olha aqui, o líder de bancada, ele tem que entender que ele lidera líderes. Todos são iguais. O que teve 10 mil votos lá em Roraima, ele é igualzinho a quem teve mais de 1 milhão em qualquer outro estado. Ele se considera igual. Se você não conhece o nome das pessoas, como é que você vai negociar? Você vai chegar, como é que é o seu nome? Aí morreu a conversa, não é por aí. A experiência é fundamental e mais, as redes sociais que apoiam o governo e que são ótimas em insultar, brigar, xingar, precisam aprender a se mobilizar em favor de uma causa. Esta é a principal. Tem que se mobilizar em favor da reforma da Previdência, suspender um pouco os ataques e tentar provar alguma coisa útil ao país.